queria que nessa meditação que a gente meditasse nisso. O que é perdão? Como perdoar? Gente, isso é necessário. Porque, veja, essa palavra diz que o Pai nos perdoou. Aquele patrão tinha perdoado a dívida daquele servo. E ele não foi capaz de perdoar. Veja, Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Bom, esses dias eu venho pensando bastante sobre o que gravar, sobre o que eu posso trazer para agregar para mim no futuro e para quem tá vendo esse vídeo também. E eu venho pensando muito sobre o perdão e de que forma ele tá na nossa vida, no nosso dia a dia, e como a gente espera ser perdoado e como a gente perdoa as pessoas também, se a gente perdoa, né? Esse que é o ponto. E nesse vídeo eu queria trazer dois pontos, duas perspectivas, que é a minha pessoal, assim, de uma forma de alguém que eu não tenho um estudo psicológico por trás, eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso a ponto de trazer assim, mas como uma opinião, uma visão minha de mundo, e também um lado mais religioso, mais cristão, que eu vou comentar em cima desse vídeo que eu acabei de mostrar no começo, que caiu com uma luva também pra mim, apareceu no meu YouTube, e eu acho que, enfim, isso se encaixa muito sobre a forma como eu penso também. Esse vídeo também não tem roteiro, então eu vou acabar falando tudo que vier na minha cabeça, da forma como eu penso e como eu olho para as coisas do dia a dia. E eu acho até melhor porque fica mais natural também. Mas começando com a visão que eu tenho, né, uma visão mais pessoal assim, sobre a questão do perdão. Graças a Deus, hoje eu consigo olhar o perdão de uma forma mais agradável e eu aprendi a perdoar as pessoas. É óbvio, o perdão não é uma coisa do dia pra noite, você não vai... Enfim, acontecer alguma coisa, você vai perdoar em seguida. Eu não acredito que é tão simples, o perdão é muito difícil, o perdão é um processo muito difícil, mas eu encaro ele como um progresso, uma conquista pessoal, não só de fomentar o ego do que a outra pessoa vai estar retornando pra mim, sabe? Porque é muito difícil a gente conseguir perdoar quando as pessoas, ou algo, enfim, no geral, machuca a gente. Esse que é o ponto. Mas ao mesmo tempo, eu também acho muito difícil conviver com a mágoa e com o receio do que aconteceu. Então parece que dói muito no coração ter mágoa de algo de alguém. É claro que também nunca vai ser sobre esquecer o que fizeram ou o que te magoou. Isso nunca vai acontecer, a gente nunca esquece o que aconteceu. Mas de uma certa forma é muito triste viver com o coração cheio de mágoa ou de lembranças negativas, sabe? Então eu entendo hoje que o perdão é uma ferramenta de evolução pessoal para, por exemplo, eu não ficar pensando de uma certa forma negativa sobre tal pessoa, sobre tal acontecimento na minha vida, sobre uma coisa que magoou no trabalho, numa amizade, porque isso não me faz bem, sabe? Isso não me faz bem, então eu até brinco com o pessoal, assim, né, quando eu falo sobre o perdão, assim, com os amigos, o pessoal fala assim, né, ai, como você é bobo, como você é idiota, puta que pariu, não é possível que você consegue perdoar depois que aconteceu isso, depois que fizeram isso, pá. E eu fico meio que também sem conseguir explicar, porque é uma coisa minha, sabe, uma coisa minha, eu não consigo viver com ódio, parece que não faz parte de mim. Entende? Não faz parte de mim. E eu até espero ver esse vídeo no futuro também. E ainda não fazer parte de mim o ódio. Porque é muito bom conseguir perdoar as pessoas. Eu acho que é um dom, de uma certa forma. Mas não é um dom que você... Não, dom a gente nasce, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que se esforçar muito pra conseguir. E é muito difícil. Eu não tô falando aqui também como se, tipo... Nossa, eu perdoo sempre. Que incrível. Tipo, ai, que bênção. Claro que não. Eu acho que é com o tempo também. E com o que a gente vai aprendendo na vida. Teve coisa que eu demorei anos pra perdoar, pra tirar do coração uma mágoa de uma amizade, igual eu falei, um acontecimento no trabalho, questão de relacionamentos. Mas eu acho que relacionamentos entre pessoas, esse que é o ponto. As pessoas machucam pessoas, todo mundo se machuca, ninguém tá isento disso, todo mundo é falho, todo mundo pode ser um motivo de mágoa na vida de outra pessoa. Ponto. E eu acredito que todo mundo vai ser um dia. Eu acho que ninguém é santo. Mas eu acho que enquanto a gente conseguir livrar o coração e tirar todas as mágoas possíveis e todas as negatividades, questão energética também, questão de energia, a gente passar uma energia ruim para outra pessoa, a gente ter essa energia ruim guardada dentro do coração, isso acho que de certa forma adoece a gente também. Então é um trabalho, eu acho que é um trabalho constante que a gente tem que
tem que estar em cima de nós mesmos sobre isso. Tá em luta, é uma luta, o coração nunca vai estar também 100% de bondade e alegria. Nossa, que ficção, né? Isso não existe, isso não existe. A gente passa raiva, a gente briga, a gente critica as pessoas, fala mal, ninguém é, né, 100%, tem que ser sincero também. Mas de certa forma, quando a gente conquista essa habilidade do perdão, muita coisa na vida flui também. E o mais importante de tudo não é perdoar as pessoas e as situações, mas perdoar a si mesmo. Eu acho que esse é o mais difícil. Talvez essa questão seja um ponto que eu preciso trabalhar mais na minha vida. O perdão próprio dos erros, do que eu deveria ter feito, do que eu deixei de fazer na minha vida, aonde eu poderia estar na minha vida, sabe? De escolhas, assim. Eu acho que o perdão próprio é a questão mais difícil. Esse é o ponto mais difícil. Mas isso fala também sobre a questão de amor próprio, sobre amadurecimento, enfim, sobre como a gente se enxerga, né? Acho que tem esse ponto, a questão de... O amor próprio resume tudo, basicamente. Mas essa é a minha visão sobre o perdão. E eu espero muito melhorar. Eu tô longe de ser uma pessoa que existe um perdão assim absurdo dentro de mim. Mesmo que eu fique muito feliz de conseguir perdoar as pessoas com o tempo, né? E começar a entender a situação, começar a entender por que as pessoas fizeram isso, fazem isso, por que a situação aconteceu dessa forma comigo, por que tinha que ser assim. É uma questão muito difícil, mas é muito gratificante quando a gente consegue entender a vida desse ponto, não a vida no geral. Isso a gente não consegue. Mas o que eu queria passar sobre a minha visão é isso, e eu espero que o Guilherme do futuro esteja vendo esse vídeo e esteja muito melhor, não pior, porque se eu estiver vendo e estiver pior, aí, porra, que bosta, né? Eu errei alguma coisa no caminho. Espero me perdoar também caso isso aconteça. Mas é isso. E antes de trazer o ponto sobre a parte religiosa dessa questão do perdão, eu queria aproveitar esse gancho só para mostrar como ficou meu quadro, porque eu comentei uns vídeos atrás que eu queria muito terminar de pintar um quadro que eu tava enrolando há muito tempo, porque não tava encaixando na minha rotina esse certo hobby, que eu nem tenho como hobby, mas eu queria trazer mais. E, enfim, ficou assim. Esse foi o resultado. Eu gostei bastante, porque foi um quadro que eu fiz 100% da minha criatividade, da minha cabeça, assim, e totalmente sem técnica, porque eu não tenho técnica de pintura. Mas eu gostei. Acho que ficou bom. Vou colocar na minha parede. E é isso. Esse é o gancho para começar a falar da parte religiosa. E bom, para começar eu queria trazer uma reflexão de Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35. Tô com a minha colinha aqui para ficar mais fácil. Que conta basicamente a parábola do servo impiedoso. Né, que Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar alguém, né, ele pergunta se 7 vezes é o suficiente para perdoar alguém, e Jesus responde que não apenas 7, mas 70 vezes 7, né, mostrando pra gente que o perdão é ilimitado. Eu vou tentar dar uma resumida nessa parábola, que basicamente tinha um servo que devia muito a um rei, e ele pediu misericórdia para esse rei para perdoar essa dívida que era imensa, e o rei perdoou. E, né, passou um tempo, esse servo alguém tinha uma dívida com esse servo também, e esse servo não perdoou a dívida que outra pessoa tinha. E ao descobrir isso, o rei foi lá, ficou, né, não gostou disso, e puniu esse servo dele e, enfim, obrigou ele a pagar a dívida. E a mensagem principal que fica dessa parábola é que assim como Deus perdoa generosamente, nós também temos que perdoar uns aos outros de uma forma sincera. E até mesmo na oração do Pai Nosso, a gente tem essa parte, que é perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão é um caminho de via dupla. Não adianta a gente querer ser perdoado se a gente não consegue perdoar as pessoas também. E pensando num lado mais profundo, o perdão é um ato tão divino que ele só é possível para aquele que tem o Espírito Santo dentro de si. Né? Isso é uma forma muito linda até de entender a questão do perdão. E esse mesmo Espírito Santo transforma a ferida que ainda existe em compaixão, porque você começa a olhar para a pessoa com o olhar de que você não quer se vingar, você não quer causar o mesmo mal que ela te fez. Você olha para ela até com o olhar de tipo assim, você fez isso porque você não sabe o que você está fazendo, entendeu? E além de se transformar em compaixão, ela também passa a ser intercessão, porque você começa a desejar o bem para essa pessoa, você começa a orar por essa pessoa. Esse é o caminho do perdão com o Espírito Santo. Até porque perdoar é entregar o seu coração para o Espírito Santo, tornando o perdão não num sentimento, mas sim numa decisão. E para encerrar, eu queria dizer que o perdão traz paz para nossa vida, e felizes são aqueles que sabem perdoar,
Por isso, enquanto existe tempo, perdoe, seja um familiar, seja um amigo, qualquer pessoa que te fez mal, perdoe. Não precisa chegar para essa pessoa e falar eu te perdoo, até porque nem sempre tem um pedido de perdão, mas dentro do seu coração perdoe, porque isso traz paz na vida e é um sentimento muito bom quando a gente consegue tirar qualquer mágoa que existe dentro do nosso coração. Olha que bonito é o perdão. Então perdoar é entregar o teu coração ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai transformando aquela ferida em compaixão, e aquela compaixão ela se torna tão grande que você vai começar até a rezar por aquele que te ofendeu, como está na Sagrada Escritura. Veja que perdão é uma decisão. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. Ah, meu irmão e minha irmã, feliz daquelas pessoas que perdoam. Quem perdoa não é porque é bobo, não, mas é porque tem um coração cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela só sabe perdoar. Uma pessoa que está sendo guiada pela carne, ela não quer perdoar. Veja que a palavra de Deus hoje está dizendo, se você perdoar, Deus vai te perdoar. Mas se você não quiser perdoar os teus inimigos, Deus também não vai te perdoar. Que o Espírito Santo te ajude. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.